Olá, estamos de volta e o nosso entrevistado agora é o jornalista Ricardo Rubim. Esse profissional que já fez de tudo um pouco. Já trabalhou em rádio, em assessoria de imprensa e até cabeleireiro ele já foi. Vamos conhecer um pouquinho melhor agora a história desse profissional tão diversificado. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceito o convite de vir conversar aqui um pouquinho com a gente. Ricardo, você é um profissional que já fez de tudo um pouco, já trabalhou até como cabeleireiro. Eu queria saber quais foram as suas experiências antes de entrar no jornalismo e qual foi o momento que você parou tudo e falou, não, vou seguir a carreira de jornalista, é isso que eu quero pra minha vida. Foi uma coisa complicada, né? Eu, por volta dos 18 anos, tinha a pressão dos pais de entrar para a faculdade e não sabia o que fazer. E fiz faculdade de letras, mas não gostei, não era exatamente aquilo que eu queria. E faltando muito pouco para acabar, eu resolvi largar. E aí você imagina como os meus pais quiseram me matar, né? E aí eu tive que levar minha vida sozinho, né? Falei, bom, vou fazer um curso profissionalizante e resolvi ser cabeleireiro. E aí fiz o curso de cabeleireiro, atuei na área durante um bom tempo e acho que depois de uns 7 anos resolvi fazer faculdade de jornalismo, ser jornalista e acho que todas as duas áreas foram muito boas para mim. Acho que fazer letras foi muito bom para eu me tornar um profissional muito rigoroso em relação à escrita, a erros. E ser cabeleireiro foi muito bom porque o cabeleireiro ele lida com a diversidade o tempo inteiro e o jornalista também. Então, quando eu comecei a atuar como jornalista, eu consegui perceber que essa questão da diversidade, tanto na profissão de cabeleireiro quanto na profissão de jornalista, era uma coisa em comum. Então, foi muito legal. Agora, você estava me falando também que você trabalhou na editoria de polícia, num jornal aqui do Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que foi essa experiência. A polícia do Rio ainda é vista com maus olhos, né? Mediante ao Brasil, a toda a sociedade, né? No exterior. E eu queria saber como é que foi lidar com isso. Você sofria muita ameaça, a responsabilidade era muito grande, era muito estressante. Realmente acontece muito problema com milícia, com tráfico. Como é que foi isso? Conta pra gente. É muito estressante. Você fica primeiramente com um determinado receio, com medo, né? Eu comecei na rua, fiquei pouco tempo fazendo polícia na rua e logo depois o jornal me passou para ser editor de polícia e aí eu era chefe de pessoas que eram muito mais velhas do que eu e aí dentro do próprio veículo você não tem a simpatia dos seus amigos por isso, né? E tem o estresse do dia a dia, de você estar lidando com problemas do tráfico, problemas de morte, problemas de milícia, problemas de ameaças, coisas que com o tempo você começa a considerar normal, né? Mas dá um determinado medo. Mas polícia é uma coisa que eu costumo dizer que vicia, né? Acho que até hoje eu sinto um pouco de falta de fazer polícia, de trabalhar para essa editoria. Agora, você é um profissional muito diversificado, já trabalhou de tudo um pouco. Eu sei que você também foi assessor de imprensa do grupo de pagode e de uma boate aqui no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que é trabalhar em assessoria? Trabalhar em assessoria primeiro você tem que conhecer muito bem o seu cliente, né? Você tem que, às vezes, separar um dia inteiro para vender uma pauta para aqueles jornais e era uma coisa paralela. Ao mesmo tempo que eu estava na redação, eu fazia assessoria de imprensa, então eu vivi os dois lados simultaneamente. Então era uma coisa complicada, né? Tem essa relação de briga dos profissionais que estão em assessoria de imprensa e dos profissionais que estão dentro da redação. E em momento algum eu senti facilidade, por ser um profissional de redação e por ser assessor de imprensa, eu senti facilidade de entrar nas redações e vender as minhas pautas. Eu acho que um assessor de imprensa, ele, como eu já te falei, ele tem que conhecer muito bem o seu cliente e ele tem que achar o que o cliente tem de melhor para poder
vender, né, digamos assim, a sua pauta, vender o seu cliente e poder fazer com que o jornal publique. Agora, Ricardo, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de uma coisa mais animada. Eu tô sabendo que no meio de tantas atividades, você ainda encontra tempo para ser padrinho da Parada Gay de Madureira. E aí, como é que é essa sensação, essa emoção? É muito divertido, é muito engraçado, é muita festa. E eu queria saber também se você já sofreu algum tipo de preconceito por ter trabalhado na área policial e ser padrinho da Parada Gay, que são duas coisas completamente distintas. A Parada Gay é uma coisa que, por mais que a gente não queira fazer essa ligação com alegria, a gente sempre faz, né? Mas o movimento de Madureira especificamente, que é o movimento que eu sou padrinho já há 4 anos, e eu percebo que há uma intensidade, uma preocupação muito grande daquele movimento em trabalhar a responsabilidade social, né? É claro que, que a gente não pode fugir a parte da alegria. Tem a parte da alegria, é divertido, é legal, mas tem a parte da responsabilidade, né? De você levar a defesa de algumas pessoas, da posição, da orientação sexual de algumas pessoas que ainda não são aceitas. Isso é uma coisa complicada. E preconceito eu acredito que a gente sofra sempre. Não só os homossexuais, mas eu acho que os negros, eu acho que as pessoas... Eu sofri preconceito por ser mais novo e ocupar um cargo de chefia na editoria de polícia. Então, preconceito você vai sofrer sempre. O negócio é você saber lidar com ele. Isso é uma coisa que você tem que, no seu dia a dia, ir trabalhando e burlando ali daqui e dali, porque realmente eu acho que todos, de alguma forma, sofrem preconceito. Agora, você também já exerceu a função de professor, tendo a oportunidade de lecionar numa universidade aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que foi essa experiência, como é que é trocar o conhecimento com os alunos? Conta um pouquinho disso pra gente. Ser professor universitário, principalmente para um curso de comunicação, é uma coisa muito legal. Quer dizer, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Eu, como professor, eu acho que a gente perde muito tempo fazendo provas, corrigindo provas. Eu, particularmente, adoro o fato de poder trocar as experiências com os alunos. E eu costumo sempre falar com eles assim, olha, muito prazer, meu nome é Ricardo Rubim, para quem não me conhece, e eu estou entrando aqui, mas eu sinto informá-los que vocês estão pagando e eu estou recebendo, mas quem vai sair daqui com uma carga de informações maior sou eu, porque às vezes são 50 pessoas, né, estão ali na sua frente e você tem muito mais a aprender do que a ensinar. E enquanto professor eu aprendi isso, né, que mesmo você tendo alguma coisa, tendo que passar aquele conteúdo que é o jornalismo, como é a redação jornalística, o que é isso, o que é aquilo, mas a experiência de vida que cada um traz para dentro de sala de aula é muito importante, isso é muito legal. O problema é que eu não tenho mais tempo agora para essa função. Espero poder em breve voltar, porque é uma coisa que me enriquece muito, me enriqueceu muito e que eu gosto demais. Espero poder logo estar de volta. Ricardo, como é que foi trabalhar em rádio? Conta um pouquinho dessa experiência. Eu também fiz esse trabalho em rádio, era uma coisa paralela ao jornal. E quem trabalha em jornal sabe que você tem plantão no final de semana, né? Uma coisa que nenhum jornalista que trabalha em jornal foge. Todo mundo que trabalha em jornal vai ter o seu plantãozinho lá no final de semana. Às vezes um sim, outro não. E eu trabalhava num programa na Rádio 1440 AM. O programa, se eu não me engano, começava às 6 horas da manhã. Às 5 horas, no máximo, eu tinha que estar na rádio. Então, assim, era muito pesado, porque às vezes eu saía às 11 horas do jornal, meia-noite, emendava. Quase que emendava. E aí eu ia em casa, tirava um sono de 2, 3 horas, acordava, ia para a rádio,
via ali as pautas daquele programa do dia, né? E às vezes estava de plantão. E aí eu entrava no meu plantão, o programa acabava tipo às 8 horas da manhã, às 8h30, e eu só entrava no plantão às 3 horas da tarde. Mas se eu fosse em casa ainda, almoçar, não dava tempo de dormir. Então eu fiquei muito tempo acordado, às vezes de sexta até o plantão de sábado, né, o final do plantão de sábado, para enfrentar o outro dia de domingo, e segunda, e terça, quarta. Era muito cansativo, mas era uma coisa muito gostosa, né? A rádio é uma coisa muito legal, e eu fiz com muito prazer. É uma coisa que eu também sinto falta, pretendo voltar assim que der, e acredito que eu vou conseguir. Com certeza vai arrumar um tempinho. Tem que arrumar. Tem que dar um jeito. É porque hoje eu estou trabalhando muito, né? O carro que eu ocupo hoje não me deixa voltar, não me deixa fazer nada, mas em algum momento eu vou conseguir. Vamos falar agora um pouquinho disso? Vamos. Quero saber justamente como é que é o seu trabalho atual. Você é coordenador do Centro de Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e do CEAP. Vamos falar primeiro do CEAP. Conta um pouquinho pra gente como é que é o projeto realizado lá. É uma organização voltada para combater o preconceito nas suas diferentes formas. Isso. Conta isso pra gente. O CEAP é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, né? Tem muitos trabalhos, né? São trabalhos muito voltados para defesa dos direitos humanos, dos negros, das mulheres, dos excluídos, enfim, né? Então, tem vários trabalhos. E a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa é uma comissão formada por todas as religiões, onde o que se prega você defender, respeitar a religião do outro e não demonizar a religião de ninguém, né? Respeitando sempre o outro, a religião do próximo. É um trabalho complicado, difícil, né? Não é uma comunicação muito fácil, você não tem muito tempo, porque é um volume de trabalho muito grande, mas é um trabalho gostoso, uma experiência nova que eu estou adorando, e lida também com essa questão da diversidade o tempo inteiro, e enfim, estou adorando. Ricardo, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa recentemente organizou na Orla de Copacabana uma passeata justamente para combater o preconceito. E aí foi uma mobilização que parou a cidade, né? Tinham cartazes, outdoors espalhados pela rua. Foi uma passeata que envolveu cerca de 30 mil pessoas, não é isso? A primeira, ela envolveu... Conta um pouquinho pra gente. A primeira foi em 2008, envolveu cerca de 30 mil pessoas, a segunda já envolveu cerca de 80 mil, e esse ano, a terceira caminhada, a gente tem dados da Polícia Militar de 120 mil pessoas. Muito trabalho. Muito trabalho, porque é a imprensa do mundo inteiro, né, e você coordenando o que as pessoas vão pegar de imagem, de foto, quem elas vão entrevistar, né, então o trabalho é um trabalho, como eu costumo dizer lá na comissão, que é um trabalho como carnaval. É um trabalho do ano inteiro. Então é complicado, mas gostoso de se fazer. Tá ok, Ricardo. Mais uma vez eu te agradeço por ter Obrigado aceito o nosso convite. Obrigada. Bem, gente, o nosso Papo da Manhã de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã estaremos de volta. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.